Bom dia, amada igreja, a igreja do Senhor Jesus, a noiva ataviada de branco, a noiva por excelência, a noiva que adora o seu Senhor, a noiva que se submete às ordens do seu Senhor, a noiva que faz questão de estar vestida mais alva que a neve, com vestiduras brancas, para alegrar o coração do seu noivo, que se chama Jesus Cristo. Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. E não importa o que você passou esta semana, tomo para mim a mesma coisa, não importa o que nós passamos durante essa semana. O que importa é que hoje nós estamos juntos, no nome de Jesus, glorificando o nome dele, bradando com brado de vitória, que somos de Cristo e que nenhuma luta, nenhum engano, nada, nenhuma força do mal, do quinto dos infernos, pode nos separar do amor de Jesus. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nas nossas vidas. O seu nome está escrito nas palmas das mãos dele. Ninguém te separa do amor de Jesus, nem morte, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem demônios, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao nosso Deus, o nosso glorioso Pai das luzes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem o governo do universo, da terra, da vida do Filho dos homens em suas mãos. A ele glória, poder e majestade. Aplauda o nosso Deus vivo e poderoso. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é obras da carne, fruto e o fruto do Espírito. Então eu quero pedir a sua atenção para que você não cochile, não dê aquela dormidinha, esteja atento à palavra, porque é de extrema importância o cristão estar a par disso, ter esse conhecimento para lutar contra os poderes da carne. Amém? Gálatas 5, do 16 ao 18, fala assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, como igreja, Senhor, que se submete ao poder do Teu Santo Espírito, pedimos, ó Deus, instrua os nossos corações e mente, Paizinho amado, para que possamos andar pelo Espírito, produzindo virtudes no Teu santo nome, parecendo mais contigo, fazendo a Tua vontade, dando testemunho da Tua glória em nossas vidas. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. A nossa vida cristã é um campo de batalha, no qual se trava uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito,
Então não é porque você confessou Jesus como Senhor que acha que seus problemas tenham acabado, tenham terminado, de forma alguma. Essa luta da carne e do espírito, ela é uma luta sem trégua. Como vencer a batalha interior? Como vencer isso? Gálatas 5:16 diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. A carne representa o que somos por nascimento natural. Nasceu. Você é a sua carne. A carne representa o que somos no nosso nascimento natural. E o espírito? O espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento ou do espírito. Lembra, Wallace, que você falou quando chegou? Então, esse é um novo nascimento. É um novo nascimento, fazer morrer a natureza da carne para andar pelo Espírito. Mas nós já vamos caminhando e nós vamos entendendo a pregação. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus e levam à morte. A concupiscência geralmente designa o anseio por coisas proibidas. Não pode. Sabe, é como fala com uma criancinha: não pode. E ela quer ir exatamente aonde não pode. E o cristão que vive na carne é assim: ele faz a vontade da carne dele, sabendo que não pode. São as concupiscências, sabe, que fica ali gerando aquela vontade, o anseio de ir lá e fazer aquilo que não pode. Então a única maneira de triunfar sobre esses apetites, que são apetites carnais, de fazer coisas erradas e de viver de modo que não tem nenhum tipo de dignidade diante de Deus, é andar no Espírito. Se alimentarmos a carne, fracassaremos irremediavelmente. Porém, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Você já deve estar cheio de perguntas na mente, mas vamos lá. Então, como entender a natureza dessa batalha interior? Gálatas 5:17. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, é uma luta constante. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado. Olha, amados, fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da sua presença. Você e eu fomos salvos da condenação e do poder do pecado. Isso quer dizer que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, mas nós ainda não fomos salvos da presença do pecado que nos rodeia. Mas se Jesus diz na tua palavra que nós somos salvos da condenação do pecado, que nos leva para o inferno, do poder do pecado, é porque você pode resistir às concupiscências da sua carne. Você pode. Não há argumento contra essa palavra. Não há argumento: mas foi mais forte do que eu. De jeito algum, de maneira alguma.
Porque se você recebe uma afronta, você vai ter que fazer como a palavra diz. Isso é um aprendizado. Porque se você for falar de igual para igual, qual foi a vantagem? Que tipo de crescimento você teve? Quais foram as virtudes que foram ativadas ali naquele momento? Nenhuma. Foi carne com carne. Isso é difícil. Alguém me fala um desaforo, vai lá, liga para mim, fala gracinha para mim, ou me afronta face a face. No mínimo, como filha de Deus, que lê a palavra, que tem vida de oração, eu tenho que responder na palavra. Se não for assim, vai ser briga de carne com carne. E aí, o desespero, a inimizade está ali já feita, prontinha. É como a vida de um casal dentro de casa. Ofensas de um lado, tiro para o outro, né? De um lado e de outro. Ninguém vai chegar no denominador comum. Vai ser carne com carne. E não existe lugar melhor para se santificar do que dentro do matrimônio. Fomos salvos da condenação do pecado, do poder do pecado. No coração ainda se trava uma guerra permanente entre carne e espírito. Vai ter sempre essa guerra. Então, alimentar, portanto, a carne é ultrajar. Preste atenção nisso. Eu chamo a tua atenção para isso. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o espírito. Não alimente a sua carne com os seus eu acho, eu achismo, eu acho. Não alimente a sua carne, porque você vai estar ultrajando, entristecendo e apagando o espírito da graça dentro de você. Precisamos sujeitar a vontade ao espírito, ao invés de entregar o comando da nossa vida à carne. Quando você entrega o comando da tua vida à carne, tudo vai de mal a pior. Você só infla o seu ego, mas tudo é passageiro, e tua vida com Deus vai ficando para trás. Sua comunhão com Deus vai ficando para trás. Sua vida no Espírito vai ficando para trás. Porque você está alimentando o quê? A sua carne. E essa batalha fala de 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas. O primeiro é o libertino. Ele não tem esse conflito de carne com espírito, porque ele segue inclinações naturais. E o legalista, que confia em si mesmo, não consegue vitória nesse conflito, porque ele diz: eu jejuo não sei quanto tempo, eu tenho não sei quanto tempo de oração, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Não consegue vitória nesse conflito entre a carne e o espírito, porque ele se acha. E está perdido, mas ele se acha. Então, agora o crente mesmo, o crente que se submete, o crente experimenta um conflito agonizante. Porque, amados, a luta da carne com o espírito é agonizante, é de fazer você chorar, é vontade de ir lá e falar um monte, é vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde e falar: quer saber? É ser aquilo que você não quer demonstrar. Então você não resiste
ou resiste, melhor dizendo, o crente valente, ele trava esta guerra, esse conflito agonizante, mas ele alcança a vitória lá na frente, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. É isso. Nós triunfamos do poder das concupiscências da carne. Então, como viver livre da condenação do preceito exterior? Gálatas 5:18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Estar sob a lei significa o quê? Derrota, escravidão, maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. Não pode. É o Espírito que nos põe em liberdade. O que é a lei? A lei é quando assim, a lei diz assim: não roube, não mate, não mintas. Então você faz alguma coisa desses itens, você está debaixo da lei, porque a lei diz para você não fazer. E se você pratica, você está debaixo dessa maldição, presos em correntes da lei, porque a lei te tortura. Ela te tortura. Não, você roubou. Não, você difamou. Não, daqui você não sai. Está preso. Nós temos que ter consciência do que estar debaixo da lei, da maldição da lei. Não é porque você foi lá e se batizou, você se batizou para ser uma nova criatura. Você está debaixo da lei de Deus, e não da lei do homem, da lei que te condena. Estar sobre a lei significa escravidão, maldição, porque vai ser chamado de quê? Ladrão, assassino, mentiroso, cobiçoso, invejoso, traidor. E isso é estar debaixo das correntes, subjugado à maldição da lei. E aí você não vê Deus em aspecto algum na sua vida. E é o Espírito que nos põe em liberdade. Uma vida no Espírito é viver longe dessas correntes, em liberdade. Gálatas 4:29 fala assim: no entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural da carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Nós temos duas naturezas, uma da carne, outra do Espírito. Não deixe que a carne vença, porque você foi chamado à luz da Bíblia. Não é assim que a palavra diz? Luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, por que quer andar sem essa luz? Gálatas 5:1 e 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Tudo isso é escravidão. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Amados, corra atrás do prejuízo, se você ainda não está vivendo uma vida no Espírito. Ainda há tempo.
é um novo nascimento, é uma vida no Senhor. Não é ausência de problemas, porque os problemas existem para nos treinar, exercitar a nossa vida com Deus. A lei, ela exige de nós perfeição, e por isso mesmo ela nos condena, pois não somos perfeitos. Estar sobre a lei é estar sob a lei, você sob maldição, pois maldito é quem não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Por isso Jesus foi à cruz por nós, pois ele é perfeito e nós não. Não conseguimos cumprir a lei. O que ele fez? Bom, na carne, esses meus filhos, não conseguem vencer. Então eu morro por eles, aperfeiçoo-os no Espírito, justifico-os no Espírito, e no Espírito eles conseguirão vencer. Ele sabia que você e eu não conseguiríamos vencer. Ele crucificou o pecado na carne, subjugou a carne. Ele odeia o poder da carne. Está escrito que Deus odeia a carne e todas as suas concupiscências. Ali ele amaldiçoou o pecado, mas ele nos deu uma porta de escape: viver pelo Espírito, andar no Espírito. Porém, quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo da tutela da lei. Amados, isso é de suma importância para você e para mim, e por isso nós somos livres. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que roube, pare de roubar. Aquele que vive falando mal do seu irmão, pare com isso agora, pois você não está mais sobre a tutela da lei, você está agora no Espírito, você é livre. Fuja das obras da carne, fuja das obras da carne. Quando você começar esse processo da tua vida, virão 1001 problemas para você andar na carne. Resista-os. Gálatas 5, 19 ao 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes. Isso é Paulo falando. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém. Tenha misericórdia mesmo. O apóstolo Paulo, ele lista as obras da carne na vida dos que não herdarão o reino de Deus. E essas obras podem ser classificadas em 5 grupos: pecados sexuais, prostituições, impurezas e lascívias. A prostituição indica pecado na área das relações sexuais. Impureza indica profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. A lascívia indica o amor ao pecado tão despreocupado e audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os homens pensam em suas ações.
Não está nem aí. Vai lá e fazem. Ainda diga, não aceito o julgamento. Quem me julga só é Deus. Já estás julgado pela palavra. Pecados religiosos, idolatrias, feitiçarias, esses pecados falam de ofensas a Deus, pois são uma perversão do culto. A idolatria é o impudente que não tem vergonha, despudorado, culto prestado a outros deuses. Feitiçarias é o intercâmbio secreto com poderes do mal. E pecados sociais? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas aos relacionamentos. Inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. Porfias e ciúmes referem-se a rivalidade. Iras são acessos de raiva. E discórdia dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Dissensões sugerem divisão e facções, rompimentos causados por um espírito partidário. Invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Eu estou listando para você quanta coisa ruim tem na nossa carne. Pecados pessoais, bebidas, glutonarias, esses têm a ver com intemperança ou abuso e a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. Às vezes você está lá no teu armário, mas você quer mais aquilo que já tem. E come desenfreadamente, bebe como beberrão, como a Bíblia diz, glutão e beberrão. E o julgamento para os que vivem na carne, Gálatas 5:21. Ora, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Quer dizer que a Bíblia diz que tudo isso se chama perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim de um hábito em pecar, porque todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas isso não pode se tornar um hábito. Ninguém está vendo, Deus está. E mais lá na frente você vai ser descoberto, porque a Bíblia diz isso. A verdade sempre triunfa. Paulo, ele está falando, mas sim de um hábito, assim, de pecar, uma coisa constante. Os que praticam o pecado, aquele que pratica o pecado constantemente, é o hábito da sua vida. É como aquele comerciante que dá troco rápido, mas já dá na intenção de ir faltando uma moedinha lá para o seu cliente. O cliente pega o troco, põe no bolso e não sabe que ali está faltando. Ele tem o hábito de tirar algumas moedas do seu troco. Muitos comerciantes fazem isso. Outros, o mau hábito que veste a camisa da mentira, que vivem mentindo, torna-se hábito. Então tais não
entrarão no reino de Deus. E é a Bíblia que fala. Então, se você tem inclinação para uma dessas perversidades, corra, ainda há tempo, porque você ainda está aqui respirando. Ainda há tempo. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Olha, nós agora já falamos bastante sobre as perversidades da nossa carne, sobre aquilo que a carne nos põe em condenação, que ela não é a nossa amiga, ela é inimiga de Deus. E se é inimiga de Deus, é nossa inimiga. Então nós não temos que estar alimentando para ela crescer e apagar o espírito. Mas, pastora, como ser livre dessas obras carnais? Nós vamos passar para a parte do espírito, crucificando a carne com suas paixões e concupiscências, andando no espírito, produzindo o que? Fruto e não frutos, fruto do espírito. Gálatas 5, 22 ao 26. Entretanto, o fruto do espírito são as virtudes desse fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja de um dos outros. O fruto e não frutos do Espírito são 9 virtudes. São gomos de um mesmo fruto e são produzidos em nós pelo Espírito. Estas virtudes devem ser vividas na vida de um crente. Assim o fruto é completo e há unidade. Pensa em um cacho de uva aí. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, o Gálatas 5:22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, paz, 5:22a, isso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O amor inclui tanto o amor de Deus como ao próximo. E significa o quê? Benevolência invencível. Alegria não é a que provém de coisas terrenas ou triunfos passageiros, mas é o gozo que tem de Deus como seu fundamento. Então, se você só tem alegria quando possui alguma coisa, você só tem alegria dessa forma, segue-se que você precisa se converter. Porque se você não se sente feliz com o que você tem, você não tem Deus como fundamento da tua vida. Desculpa, irmãos, mas a verdade liberta. Você só fica feliz. Eu tenho alguns conhecidos e uma vez alguém falou assim para mim: eu compro, todo mês eu compro uma coisa nova para mim. Sabe para quê? Não. Para eu poder me sentir feliz. Aqui,
Então só ficam felizes quem possui coisas transitórias, é assim, triunfos passageiros, porque você morre, você voa e fica todos os seus triunfos passageiros aqui. Não estou dizendo que não é para ter, mas não é preciso ficar em busca de. Compreendem isso? Então, a paz refere-se à paz com Deus e significa não apenas ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Olha, causas difíceis de se resolver na família. Então, a lei te dá vários caminhos para você entrar. Processo. Você pode entrar. É até teu direito. Mas uma coisa eu digo, quando você tem a consciência na sua vida, de que Deus é o seu fundamento, espera aí um pouquinho, mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mas está demorando, está doendo, segura as pontas, porque Ele já entrou com provisão nesse seu problema. Você não foi jogado à deriva. Você só não pode ter pensamentos carnais. O que a Bíblia te fala desse problema que você está passando? Quais são os caminhos que Deus está te dando para resolver esse problema? Então para aí um pouquinho. Descansa. Porque senão você vai fazer besteira. O primeiro amor do cristão é o amor de Deus. Então Ele me amou primeiro. De maneira nenhuma Ele me lançará fora. Ele não vai me lançar no precipício. Ele não vai me deixar à deriva. Ele não me deixará ser envergonhada. Então, o primeiro amor do cristão é o amor de Deus. E sua principal alegria é a alegria em Deus. Em Deus, que é o seu fundamento. Cristo é o seu fundamento. E a sua paz mais profunda é a paz com Deus. Eu já ouvi alguns testemunhos de gente que ficou desempregada. Mas você está aí com esse sorrisão. Está desempregado? Mas Jesus é minha alegria. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Porque a pessoa está na esperança que Deus vai resolver aquele problema. Então, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo é Gálatas 22b, que diz paciência. É uma coisa que eu ando exercitando demasiadamente. Paciência, benignidade e bondade. Então a longanimidade é a paciência para com os que nos irritam ou perseguem. Significa ânimo esticado ao máximo e descreve a pessoa que, tendo condição de vingar-se, não faz. E a benignidade significa gentileza e refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Mas a bondade, ela refere-se à bondade ativa, como um princípio energizante. A bondade, ela pode, não confundam. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar, mas a bondade não. Ela corrige,
ela disciplina, ela reprova. Por quê? A pessoa em questão que tem essa virtude, ela sabe o que é bom para você e o que é ruim. E as virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo, está em Gálatas 5, 22, 6, 23, que diz: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A fidelidade significa fé e lealdade. Descreve a pessoa digna de confiança. Então, se você é fiel, você tem uma fé em Jesus e você vai honrar as pessoas que estão ao seu redor e você terá a confiança das pessoas. Isso se chama lealdade. E se isso não existe, essa virtude ainda dentro de você, comece a trabalhar nisso, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você ande no Espírito, para que você seja visto como uma pessoa leal, fidedigna ao Rei da Glória. Então, a mansidão significa dócil, submissão. É poder sob controle. Você tem um poder, uma ira de poder dentro de você, mas que na hora H, você consegue manter o controle. E a palavra grega era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Nós somos criados pelo Espírito, de que forma? Sob o controle. Sob o controle. E o domínio próprio é o autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites. O termo grego aplica-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. 1 de Coríntios 9, 25. Todos que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura o quê? Eternamente. Quando você pratica essas coisas, obras do Espírito, né? O poder do Espírito, que você começa a frutificar virtudes, porque você tem o fruto do Espírito, é eterno. É eterno. Fuja das obras da carne. E o domínio cristão do sexo. 1 de Coríntios 7, 9. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casado que viver queimando em paixão. Bom, nós vamos agora finalizar. Eu creio que nós fizemos um breve estudo sobre o que é carne e o que é espírito. E eu espero que quando você saia, você lute contra essas concupiscências, desejos carnais, apetites carnais na sua vida, para que você se torne uma nova criatura, sabe? Aquela que crucificou a sua carne, aquela que você sepultou a sua carne, para viver uma vida no Espírito, um novo nascimento. Só assim você produzirá essas virtudes e estará alegrando o teu Senhor. Quando esse fruto é gerado, permanece pela vida toda. Gálatas, para finalizar, Gálatas 6, 8. Tá vendo? A videira, esses gominhos são as virtudes. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá
ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Amém? Então, glória a Deus, assim disse o Senhor. Amém? Aplauda o seu Senhor, glorifique o seu Senhor, porque nós viveremos uma vida no Espírito. Oremos ao nosso Deus, curve a sua cabeça. Senhor, a sua palavra foi pregada e pedimos, Senhor, o teu agir, um mover sobrenatural do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que possamos testemunhar a tua glória, de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que esta semana, Senhor, possamos ter uma semana de triunfo, de vitória, Senhor, de alegria constante, ainda que o Senhor prepare um caminho para exercício daquilo que foi pregado, desta fé inabalável, que possamos sair vitoriosos desse conflito de carne e espírito, e que o Espírito vença, que nós possamos sair glorificando o teu nome, em o nome de Jesus. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa, Deus, todos os projetos dos teus filhos, aqueles, Senhor, que engrandeçam o teu nome e que façam parte do teu reino. Pai, pedimos a tua presença entre nós e a tua paz, que excede o entendimento, seja o árbitro dos nossos corações. Levante a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e a igreja que amadurece fielmente para o grande encontro com o Rei da Glória, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.